Recebo com muita alegria aqui nos estúdios do Canal AgroMais, aqui no AgroTarde, o deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo. Gostaria de a gente estar falando de coisas boas, de bons assuntos aqui para o agronegócio brasileiro e também para o Rio Grande do Sul, mas a situação é essa medida provisória que foi anunciada pelo governo, permite adiar até mesmo liquidar dívidas de alguns agricultores, mas não atende todo o setor. Faltou o quê para ficar tudo certo, redondinho aí para os nossos agricultores, hein? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores, todos que estão nos vendo aí. Na verdade, Tiago, o que nós temos hoje é uma questão muito clara. O governo não tem a mínima noção do que significa no Aurélio, que é catástrofe. Catástrofe não é uma eventualidade, não é um enchente, não é uma coisa específica, não. Catástrofe é uma destruição completa de estruturas que estavam lá há anos, ou de moradia, ou industrial, ou de produção. O que tem numa catástrofe? Vou pegar no agro, dois cenários claros. O primeiro cenário, nós temos um cidadão que perdeu a lavoura sem poder colher, porque choveu e ele não podia colher. Tá? Então a perda do soja, basicamente ele perdeu quase todo o soja por colher. O problema é que no Rio Grande do Sul nós tivemos uma seca e ele prorrogou a dívida. Teve a segunda seca, ele embarcou a prorrogação da primeira na segunda. Ele ia pagar na terceira, a terceira ele não conseguiu colher. Agora sai a medida provisória e diz que não, que é só a partir de tantos dias do mês que pode ser estabelecido. A medida provisória é extremamente restrita. Ela diz que só trata de recurso vinculado. Para saber o que é recurso vinculado e o que é recurso livre, no governo, no plano safra de 460 bilhões de reais, só tem 17 bilhões que é do governo. Isto é que lastreia o recurso vinculado. Então, quando a pessoa vai tirar um financiamento, ela tira no máximo 30% de recurso vinculado e o resto ela pega do livre. Se a medida provisória diz que só paga o recurso vinculado e o livre não, então ela vai ficar devendo todo o resto. E ela não tem como pagar, porque ela não colheu nada, ela não tem nada lá. Então, não resolveu. Diz mais, até 30% a gente não paga. Depois de 60%, que você perdeu mais de 60%, tem que ter um comitê que vai fazer a análise. Diz mais, que investimento não será pago. Isso tudo está na medida provisória e no decreto, na regulamentação, não veio a solução. Ontem nós tivemos, então, uma reunião com o ministro Favaro. E é bom que se diga, o ministro tem, primeiro, disposição para tratar com a gente sempre que for necessário, tá? Com todos os problemas. E ele diz o seguinte: falta publicar a medida provisória das cooperativas, revendas e cerealistas. Porque, nesse caso, o banco vai emprestar para a cooperativa, para a cerealista e para o comércio, para a revenda, para ela emprestar para o produtor, porque esse cidadão já não tinha mais crédito do que no banco. Mas aí o risco é de quem toma o recurso. E o tomador de recurso do BNDES é essas instituições que têm garantia. Tá? O que fica, então? Fica o cidadão que está na terceira safra, que precisa do dinheiro. Ele precisa de uma securitização. Por quê? Porque o crédito dele tem que ficar livre para ele tomar novos financiamentos sem o risco. Então ele precisa aval do governo federal para evitar o risco do banco não receber e poder financiar ele de novo. E ele precisa de securitização para tirar as barreiras do crédito dele. Não sai a securitização, mas daí saiu pelo Conselho Monetário Internacional, saiu uma resolução que ainda tem que ter um decreto, mas diz o seguinte: nós vamos desnegativar a pessoa. Quer dizer, ele estava negativado, tu vai lá e diz o seguinte: nesta condição o cidadão não está negativo, está com crédito livre. Tá? Mais do que isso, para aquele cidadão que está fora do recurso vinculado, prorroga a dívida dele para daqui 4 anos, com juros subsidiados e com aval do governo. Então, o que foi nos dito ontem pelo ministro Favaro ameniza bastante a situação. É muito diferente de ter 3 anos de carência, mais 12 para pagar, 15 anos que nós precisávamos, mas pelo menos permite que o produtor plante a próxima safra e que a gente continue discutindo uma solução. Então, na reunião de ontem, evoluiu isto. Ora, se nós tivermos essa prorrogação, nós vamos conseguir fazer para o cidadão que perdeu a safra, mas tem a terra e tem as máquinas. Tá? Nós temos o outro perfil, que é o cidadão que perdeu parte ou total do patrimônio. A água levou o aviário, levou a pocilga, a água levou tudo embora, levou a lavoura dele. Esse não tem sequer a terra mais, tem um mar de lama. Eu tenho um produtor de Cachoeira do Sul que tinha 142 vacas, hoje tem só 39 morreram. Ele tinha um tambo robotizado, tudo pronto, hoje ele tem umas paredes soltas no meio do nada, olhando para a lama. Sabe quantos dias faz hoje que aconteceu isso?
111 dias que deu o evento. Imagina o que é tu levantar todo dia e não tem mais tuas vacas e olhar para a lama. Todo dia ele pensa que vai ter uma solução e o governo que não sabe que a catástrofe vai prolongando, e mais uma lei, mais outra lei. Muitas pessoas de vez em quando me ligam na madrugada para tirar a própria vida. É um sofrimento que vocês não têm noção, o Brasil não tem noção. E uma carga de publicidade gigantesca, como se tudo tivesse resolvido no Rio Grande do Sul. É tudo mentira, não está resolvido. Nem os 5.100, que era aquele crédito necessário para fazer a reconstrução imediata, aquilo só 20% saiu até agora. O restante está em análise, nunca sai. Então, pessoal, a gente que tem que fazer aqui, o Rio Grande do Sul rigorosamente está sendo tratado de maneira absolutamente indigna. É como se nós estivéssemos do castigo. Nós, de cada R$100 de tributo que nós contribuímos para o Brasil, 33, 34 voltam para o Rio Grande do Sul. Nós já pagamos nossas dívidas várias vezes. Não tem um lugar desse Brasil que não tenha um gaúcho que ajudou a desbravar e fazer o nosso agro. O Brasil todo se manifestou para nos ajudar. Não tem um lugar onde não se cantou o hino do Rio Grande, não tem um lugar onde as pessoas não quisessem ajudar. Tem gente que foi de ônibus do Amapá para ir nos ajudar no Rio Grande do Sul. A única falta de reconhecimento é de um governo burocratizado, absolutamente insensível, que 111 dias depois não resolveu quase nada dos nossos problemas, a não ser gastar bilhões de reais em propaganda, dizendo que está tudo resolvido, quando nada foi resolvido. E a situação vai se agravando ainda mais, né, deputado? Eu sei porque a gente sempre fala disso, principalmente naqueles produtores que vão precisar de corrigir todo o solo, de fazer um remanejamento de solo para pensar a próxima safra, se é que ele vai dar conta de plantar para poder pagar toda essa dívida. Ou seja, então existem esses pontos também que o governo precisa levar em consideração e além de tudo, não é só a safra que foi atingida ali pela água, tem essas duas secas anteriores também. Como é que fica tudo isso dentro desse... Pois é, Tiago, eu queria fazer justiça, porque eu tenho conversado muito com o ministro Fávaro, tá? Às vezes, inclusive, a conversa áspera, mas ele está sempre pronto. Ele diz o seguinte: publicada a medida provisória das cooperativas, cerealistas e o comércio, os fornecedores, nesta semana, na semana seguinte ele senta em Porto Alegre, numa reunião grande, aberta para todos os setores, chama o pessoal dos bancos todos para explicar e diz como o crédito vai chegar em cada pessoa e o que ele precisa para fazer isso de maneira didática. Tá? Então, de parte do Ministério da Agricultura, se é uma reclamação que a gente tem que fazer, é que o Ministério da Agricultura não tem poder político. Ele saía com o diagnóstico pronto e quando passava na Casa Civil ou na Fazenda, ficava tudo parado. Quer dizer, as pessoas não têm nenhuma sensibilidade com relação a isso. Parece que nós estamos chegando no fim e, pelo menos de maneira parcial, isso será resolvido. Se for publicada a medida provisória, se votar o PLN, que tem que ter uma sessão do Congresso para votar o PLN para liberar o recurso. Tu imagina, faz 111 dias e agora descobriram que tem que ter um PLN para poder liberar o recurso para a catástrofe que tirou tudo das pessoas. Tu imagina o grau de sensibilidade, de incompetência, de má vontade que tem um governo que 111 dias depois vai votar um PL. Aí eu conversei ainda hoje com o presidente do Senado e ele disse que vai buscar uma sessão do Senado com pauta única, só o PLN, para poder votar e resolver isso. Votado o PLN, acertados o decreto, que ainda tem que regulamentar essa questão da prorrogação dos débitos, e tendo a medida provisória publicada das cooperativas cerealistas e revendas, nós temos condição de ir no Rio Grande do Sul e, pelo menos no agro, nós temos condição de dar uma solução que permita plantar a próxima safra e aí seguimos negociando as soluções que ainda faltam, principalmente para aqueles que perderam tudo ou parte do seu patrimônio e tem que fazer reposição de patrimônio para ele continuar funcionando, que essa solução ainda não está desenhada. Tá certo, né? Nós vamos seguir acompanhando isso de perto, torcendo para que seja de fato votado esses projetos que são tão importantes e que amenize um pouco a dor desses produtores gaúchos. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Sei que a sua agenda está corrida, tenho que despedi-lo aqui. Tinha muitas coisas para a gente conversar, mas a agenda aqui nas terças e quartas são mais corridas do que o normal. Satisfação recebê-lo aqui presencialmente. Até uma próxima, conte com a gente. Viu? Tiago, foi um prazer conversar com vocês. Tomara que outros dias eu possa vir aqui conversar sobre pautas positivas, que é tudo que eu desejo. De qualquer sorte, a gente tem que dizer o seguinte: por mais que seja o antagonismo, a solução para o Rio Grande do Sul está aqui no governo federal e nós temos que manter a ponte de pé para poder fazer negociação em qualquer setor, desde que essa negociação resulte em solução a qualquer tempo para o nosso povo gaúcho que está sofrendo muito. Forte abraço. Grande abraço, até a próxima.